Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas... Bom, por hoje ser a última aula, dessa matéria, Atos dos Apóstolos, eu vou fazer uma recapitulação. O que vocês acham aí? Da gente pegar lá do comecinho, mas assim, aquela pontuação bem, rapidinha mesmo, só para relembrar alguns pontos assim, para a gente ver se pega aí todos os fios da meada, para a gente hoje fazer o encerramento e amarrar essas pontas de uma maneira que possa trazer à memória, tudo aquilo, tudo não, mas aquilo que a gente pontuou, e até mesmo já até para a gente fazer um teste, um exercício de saber o que ficou na memória, o que ficou na memória, porque às vezes a gente fala, acho que eu não guardei nada e tal, e a gente vai falando, aí vai acionando os gatilhos da memória, e aí a gente vai relembrando. Bom, eu falei aqui na introdução dessa matéria que o Evangelho segundo Lucas, e Atos eram originalmente um único livro, tá? O livro de Atos é o livro que faz o elo, entre os evangelhos e o restante do Novo Testamento. E é o livro histórico, tá? Porque ele traz ele narra, o período da história aí, 30 anos, tá? Aproximadamente 30 anos da história da igreja primitiva, o seu nascimento, seu desenvolvimento, por 30 anos aí. Então é um livro fundamental para nós sabermos aí como tudo começou, como que os primeiros cristãos, eles, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, eles começaram então a se reunirem, a resolver seus problemas, essa evangelização aí que partiu de Jerusalém e foi se estendendo até o final do mundo, por assim dizer, os confins da terra, a gente no encerramento hoje mesmo, a gente vai ver isso lá no finalzinho lá. Mas enfim, e eu disse que esse livro se divide em duas partes, a origem da igreja em Jerusalém, que vai do capítulo 1 até o capítulo 15, essa é a primeira parte, e depois vem a segunda parte, que é do capítulo 16 até o capítulo 28, que é o final do livro, Então, a primeira parte é a origem da igreja, conta a origem da igreja, em Jerusalém, e depois do capítulo 16 e diante, já a atuação de Paulo plantando igrejas por todo o mundo, até Roma. Então, essas duas divisões aí que a gente faz no livro de Atos para estudar e compreender melhor, Abrange, como eu falei, 30 anos do período, da história da igreja. Então, do ano 33 até o ano 63, esse livro ele vai abordar. Só que ele é escrito lá no ano 62 para 63, tá? Então, no finalzinho da história é que Lucas ele vai narrar, como eu disse, é o segundo livro de Lucas, há um certo Teófilo, então é endereçado a uma pessoa, nós não chamamos de carta, mas bem que poderia ser uma carta, porque é endereçado a uma pessoa. É que não tem o gênero literário de epístola, como tem lá as de Paulo, de Pedro. É por isso que a gente não coloca na categoria de epístola, porque não tem aquele gênero literário e tal. Mas aqui a gente percebe que é endereçado a uma pessoa, ele conta a história, ele narra a história e endereça essa pessoa, que é esse tal de Teófilo, que lá em Lucas aparece também, em Atos também, no comecinho, no primeiro capítulo, aparece aí a quem é dirigida essa carta, tá? Então, como eu disse, é o segundo livro de Lucas, o autor, bom, Lucas, isso aí é quase que claro para todos, E aí, eu coloquei aqui, a ascensão de Jesus, ação do Espírito Santo na comunidade cristã, primeiros momentos da igreja primitiva, ministério de Pedro, ministério de Paulo e a rejeição da maioria dos judeus. Esses são os pontos que a gente acabou abordando aí, tá? Então, o resumo de Atos é a propagação do Evangelho, tá? Esse é o resumo do Atos dos Apóstolos, a propagação do Evangelho, conta a história da igreja propagando o Evangelho, Então, quem escreve é Lucas,
é esse médico que é companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, né? Aí eu coloquei algumas perguntas aqui, né? Livro de história sobre a igreja primitiva, o que é Atos? Livro de história sobre a igreja primitiva. Onde foi escrito? Possivelmente em Roma. Quando? 62, 63. Por que foi escrito? Para registrar essa propagação do evangelho por todo o mundo romano, né? Desde o ano 33 ao 63. E aí a gente foi capítulo a capítulo, capítulo 1. Não vou detalhar aqui porque aí a gente teria que retomar tudo, né? Mas nós abordamos aí praticamente capítulo a capítulo. Mas em blocos, né? A gente não falou assim, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, mas assim, ó, do capítulo 1 ao tal, sei lá, do 10 ao 15, do 16 ao 18, e a gente foi abordando dessa forma, como a gente chama, panorâmica, né? Não é um estudo exaustivo, onde a gente estuda capítulo a capítulo, versículo a versículo, não. Nós estudamos de uma forma panorâmica o livro de Atos dos Apóstolos, mas pegando aí os pontos principais, tá? Para a gente ter a noção de fato, né? Desse desenrolar, por assim dizer, do livro, tá? Então, chegamos aí no capítulo 21, né? E aí a gente vai pegar o último bloco. Aliás, nós pegamos esse bloco do capítulo 21, começamos na aula passada, né? Só que aí a gente não foi até o 28. Nós falamos do 21 até o 26, tá? Onde Paulo, ele é preso na sua terceira viagem missionária, ele volta a Jerusalém, né? E aí lá ele é preso, fica 2 anos, aí vem outro governador, ele como apelou para César, né? Então ele foi enviado para Roma, né? Como um prisioneiro, na verdade, né? Porque ele seria morto ali em Jerusalém por todo o tumulto que os judeus fizeram ali. Paulo, na verdade, ele foi perseguido por pregar o evangelho, que Cristo era o Messias. Então, para os judeus, isso foi inaceitável ali, mas só que inventaram um monte de mentiras, né? E começou lá com Jesus. Já começou com Jesus, né? Algumas mentiras para crucificá-lo, para condená-lo, né? Então, com os seus discípulos e com Paulo especificamente, que a gente está tratando, não foi diferente. Não tinham o que acusar. Criminalmente, ele não tinha nenhuma acusação, né? Então, começaram a inventar ali diversas mentiras para condenar Paulo, né? Mas Paulo, ele tinha aí alguns privilégios como cidadão romano, por exemplo, né? Então, o cidadão romano, ele não poderia jamais ser punido, ser penalizado, ser executado ou preso, enfim, sem um interrogatório, sem uma chance de defesa. Então, só o cidadão romano que tinha esse privilégio. Paulo era cidadão romano também e ele apela para César. Então, ele apelou para César, ele teria que ser levado para Roma para que o próprio César ou a corte ali de Roma pudesse julgá-lo, ouvi-lo, e aí ele tinha toda a chance de escapar, embora a gente vai ver aqui que ele não escapa, né? De fato, no final da sua vida, ele é martirizado. O livro de Lucas, o livro de Atos, na verdade, não conta, Lucas não registra, mas a história, né, paralela, a história não bíblica, mas a história mesmo da igreja, teve historiadores, né? Então a gente tem aí um dos mais confiáveis pelo fato de que ele foi contemporâneo, que é o Flávio Joséfo, né? O Flávio Joséfo, ele é o historiador mais confiável. Não é confiável em si, é porque ele é o mais próximo da história, né, da igreja ali. Então, ele tinha muito mais acesso e tem aí livros que ele deixou, registros que ele deixou históricos. Então, nós temos notícia, nós temos alguns detalhes que a Bíblia não traz, né? São registros, como eu disse, históricos, não são inspirados como a Bíblia mas traz para nós um relato histórico que nos ajuda a compreender aquilo que a Bíblia não detalhou. Lembrando que a Bíblia, os escritores, eles não tinham essa preocupação. Deus, né, não teve essa preocupação de contar alguns detalhes que não são necessários para a salvação, para a gente entender o principal. Né? Tudo aquilo que a gente investiga é extra-bíblico, e quando a gente fala extra-bíblico, não quer dizer que não serve como informação. Como eu disse, quando a informação ela é histórica, ela é cultural, ela é geográfica, e nós temos de fato registros confiáveis, né? Até cientificamente, porque assim, as pessoas pensam às vezes que a gente lê a Bíblia, é pela fé que tem que se crer. Não, de fato é pela fé, mas não é uma fé cega. Nós temos registros arqueológicos, registros
históricos, geográficos e culturais. Então nós temos documentos, isso tudo é considerado documento, né? Da parte acadêmica, da parte científica, por assim dizer, são documentos, como são os documentos ou os livros que são reconhecidos dos filósofos, por exemplo, né? E tantos outros escritos, né? A Ilíada de Homero, os escritos de Platão, né? Então você tem aí diversos escritos da história ao longo do tempo. E não tem dificuldade nenhuma de aceitá-los como registros confiáveis, né? Você tem lá toda a história confirmando de alguma maneira. E aí nós sabemos disso. Mas enfim, vamos voltar para o livro Atos dos Apóstolos, para os 2 últimos capítulos, tá? Então quero aqui abordar de uma forma, como eu disse, panorâmica, mas vamos ver aqui se a gente compreende algumas coisas, né? E também extrai para nós. Porque o interessante do livro de Atos é isso, né? Não é um livro doutrinário, tá? Como, por exemplo, uma carta aos Romanos, né? Que traz para nós assim, doutrinas para a igreja, ensinamentos, né, teológicos, teóricos, profundos a respeito de algumas doutrinas do cristianismo, né? Como a doutrina do pecado, da salvação, né? A doutrina de Cristo e tal. O livro de Atos dos Apóstolos, ele não tem, tá? essa característica. Então, é uma narrativa histórica. E aí nós, na leitura, é que precisamos fazer esse exercício ou coisa boa. Opa, me enganou? Um aluno aqui fez que entrar, abriu a porta, deu uma olhada assim e foi embora. Sabe aquele você abre assim, ih, tem o professor tal, vou embora, não vou assistir a aula dele não. Vocês já fizeram isso, nós já fizemos isso aqui na escola, lembra? Você chegou atrasado e foi abrir a porta assim, viu, o professor de química, não vou não, vou embora. Acho que aconteceu aqui, ó. Foi entrar e me deu uma enganada. Vamos lá, amados, que o Espírito Santo já está mostrando nossos pecados. Eu vou falar besteira aqui, eu perco o raciocínio, né? Eu estava falando do que, amados? Vocês lembram aí? A última fala aqui. Ah, agora veio aqui, ó, tá vendo? Agora veio, deixa eu ver aqui. Veio. Eduardo Martins. Vamos lá. Pronto, Imaneia, minha amada. Conseguiu. O livro de Atos não é um livro doutrinário. Boa noite. Isso, irmão Marcos, obrigado por lembrar, meu amado. Só dar um bem-vindo aqui para a Imaneia, para representar. Paz, Senhor. Paz. Boa noite para todos. Boa noite, amada, para representar aí o círculo de oração, né? As varoas. Vamos lá, amada, a gente estava ainda na introdução, tá? Irmão Marcos, obrigado, que eu tinha perdido mesmo aqui. Eu ia falar que era pegadinha, mas ia ser mentira. Eu perdi mesmo o raciocínio. O livro de Atos não é um livro doutrinário, né? Então, as narrativas históricas, nós precisamos fazer esse exercício, né? De entender quais passagens ali, quais palavras, né? Quais comportamentos eles devem ser assumidos também por nós, discípulos de Cristo, tá? Porque aí você tem várias situações, Paulo entre os pagãos, né? Você tem lá uma série de comportamentos. Então, não é a gente não chama assim um texto normativo. Então, o que seria um texto normativo? O que está escrito é uma norma, é uma regra, é uma doutrina para todos os cristãos. Não é um texto normativo, é um texto descritivo. Então, cabe a nós fazer essa triagem, peneirar o que de fato é um comportamento para os discípulos de Cristo, ou em todos os tempos, no caso nós hoje, né? O que serve lá, o que aconteceu lá em Atos 15, por exemplo, aquilo deve ser assumido para a igreja quando aconteceu uma situação semelhante àquela, sim ou não? Aí a gente vai analisar, né? O que aconteceu com Paulo lá no capítulo 18 e tal, aquele comportamento lá assumido por nós também devemos lidar, né, daquela mesma forma que Paulo lidou, que Pedro lidou, enfim. Deu para compreender sobre essa característica, né, do livro de Atos, tá? Se tiver alguma questão, vocês me falem, eu tento exemplificar, mas está tranquilo sobre essa informação que o livro de Atos é um texto descritivo, ou seja, tudo que está escrito necessariamente não é uma norma, uma regra e uma doutrina para nós assumirmos, tá? Mas é um relato histórico, e aí dentro do relato histórico cabe a nós então fazer essa interpretação se para nós isso é válido ou não. Até mesmo nas cartas de Paulo. Você pega lá 1 aos Coríntios, por exemplo, né? Num contexto cultural bem diferente do nosso. Paulo diz lá para os irmãos, por exemplo, dar ósculo santo no outro, né?
e tal, como quase um comportamento, um hábito. Né? Isso não é uma regra. Se isso nós fizermos também, não tem problema. Certo, amado? Mas não é uma regra, como alguma igreja aí, né? Não vou falar um nome por questão de ética, não é o caso agora. Se fosse uma seitas e heresias, a gente até citava. Mas eu acho que ela nem entra nessa categoria de seitas e heresias. Pelo menos eu falei com um apologeta aí, bem conceituado, né, no nosso país, um dos principais. Perguntei para ele, que ele disse é movimento contraditório. Eu fiz uns questionamentos, ele não me respondeu a contento, não me... enfim, mas o que eu quero dizer é que não vou citar porque não é o caso, né? Eles entendem que as mulheres têm que usar véu, né? Porque Paulo disse isso lá, as mulheres têm que usar véu. A gente precisa saber, mas isso é uma regra, né? Ainda que seja uma carta de Paulo. Então nós precisamos fazer essa triagem, tá? Peneirar tudo isso aí, senão a gente vai assumindo coisas aí que não cabe, não faz sentido para nós, né? É mais uma questão cultural, amados. Então nós temos muitas vezes uma dificuldade de ler a Bíblia sem a influência da cultura para interpretá-la. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui. Então, nós temos dois irmãos aqui que é da mesma região que eu estou aqui, estado do Espírito Santo, né? O Paulo de São Paulo. E quando eu cheguei aqui, conversei com o pastor, eu falei, pastor, mas a igreja tal aqui, ela tem esse comportamento? Não, aqui não. Eu falei, mas do mapa para baixo, São Paulo ali para baixo, as igrejas dessa mesma denominação têm outro comportamento. Então é regional, vendo, né? Não é nem uma questão doutrinária. Eles assumem como doutrina, mas se você for buscar na Bíblia, não tem respaldo. Então se torna muito mais um comportamento denominacional a partir da cultura que aquela igreja está inserida e da região. E aí a gente precisa ter muito cuidado, senão a gente vai fazer do Evangelho, né, aquilo que Jesus ele não propõe. Né? Então as nossas lentes culturais e denominacionais muitas vezes embaçam, tá? A revelação bíblica, portanto a gente distorce o Evangelho geralmente para pior, né? Geralmente é para pior, é reduzir o Evangelho a uma religião, e Evangelho não tem nada a ver com religião não, né? Tem alguma semelhança em alguns pontos, mas não é a religião não, a religião todas elas são criadas por homens, né? Que de alguma maneira pretendem está se reconciliando com Deus, pretendem alcançar Deus, e isso é impossível, né? Então o Evangelho é o contrário, Deus vindo ao nosso encontro. Mas só para falar, isso é regional, isso é cultural. Por exemplo, os irmãos não se escandalizam não, mas os nossos irmãos, tá? Salvos, alcançados pelo Evangelho, por exemplo, na Rússia, eles não cumprimentam beijinho aqui não, é beijo na boca, tá? Então olha só, para nós é um escândalo. A gente até falou, opa, isso aqui né? São pessoas que não têm muita certeza aí do seu gênero não, e tal, né? Então a gente já aborda dessa forma, mas lá é cultura. Essa é a cultura deles, tá? É pecado isso? Não, necessariamente não. Não tem uma conotação erótica. Não tem uma conotação sensual como nós temos aqui, tá? Então são questões culturais, é muito difícil no sentido assim, a gente precisa sempre refletir e saber o que cabe e o que não cabe, mas só para... e tem mais um, amados. Não sei se eu estou escandalizando aqui vocês, e pode estudar em missões, que isso porque eu não estou falando assim de, é a minha opinião, não, isso é cultura, é como os cristãos, eles vivem lá nesse sentido relacional, comportamental, tá? Isso que eu estou pontuando. Então, assim, não é o beijinho assim, beijinho, a bitoca, não, assim, ó, não é isso não. É beijo de namorado, no nosso, aqui na nossa cultura. Só que para eles, isso não tem, tá? Eu escandalizei mais ainda, né? Mas, amados, é isso. Aí, a gente, por exemplo, as mulheres aqui do Brasil, vê lá as mulheres lá num contexto do Oriente Médio, toda coberta, né? Da cabeça aos pés, literalmente. Só o zoinho para fora aqui, ó. Aquelas mais radicais, a burca, né? Burca. E aí as mulheres daqui se escandalizam, como pode e tal. Só que as mulheres de lá, as cristãs de lá, olha as mulheres daqui vestidas e também se escandaliza por outro motivo. Né? Talvez por ver pouca roupa, lá é por muita roupa, aqui é por pouca roupa. Então assim, a gente precisa sempre fazer essa análise, amados, tá? Isso cabe a nós. Falei tudo isso só para falar. Atos dos Apóstolos foi escrito um relato, né, histórico dentro de um contexto cultural. E aí cabe a nós, à luz do Evangelho, à luz do que
os apóstolos depois escrevem, né? Paulo, Pedro, João, aí à luz das epístolas, das cartas, é que a gente interpreta Atos. Olha que coisa interessante. Na verdade, nós temos anterior a Atos, né? Pelo menos na organização aqui, os evangelhos, e nós temos as epístolas. Então, ó, elas lançam luz a Atos dos Apóstolos. Então, a interpretação de Atos dos Apóstolos tem que ser pelas lentes dos evangelhos e das epístolas, tá certo? Então, só para a gente entender. Mas vamos lá, então, no capítulo 27 e o capítulo de número 28, tá? O livro de Atos é encerrado com o relato de Lucas de uma terrível tempestade que destruiu o navio em que Paulo e outros presos estavam sendo levados para Roma. Então, lá no capítulo 27, a gente vê esse desfecho, porque Paulo, como eu disse, né, na introdução aqui, ele apelou para César, então estava em Jerusalém, então ele foi levado como um prisioneiro lá para Roma. Foi de navio, esse navio aí naufraga, né, e ele tinha avisado lá, inclusive, lá para o capitão lá, não tem... era novembro, dezembro, tá? Novembro, dezembro, naquela região era inverno, né, o mar muito agitado, e Paulo deu uma orientação, um conselho para o capitão do navio. Disse, ó, atraca em tal lugar porque esse navio aqui vai se arrebentar todo se você for assim. Ele não obedeceu Paulo, de fato. O navio se destilhaçou todo, só que Paulo ainda disse no navio, acalmem-se, porque nesta noite o anjo de Deus, a quem eu sirvo e de quem eu sou, me disse que nenhum ia se perder. Olha só, amados. E o barco se arrebenta todinho no meio do mar ali, e cada um vai se segurando onde dá, né? Numa boia, num pedaço de pau, sei lá onde mais, e aí eles vão parar numa ilha lá, chamada Ilha de Malta, né? Inclusive é bem interessante que chegando nessa ilha aí, ainda Paulo, Deus usa, eles ficaram 3 meses nessa ilha, né? E Deus usa Paulo nessa ilha lá para curar um governador lá também, procônsul, né, se não me falha a memória, uma espécie de governo político, né? E ele cura lá, enfim, já chegam todo molhado lá, né, na situação, e vão acender uma fogueira, aí sai uma serpente lá, uma cobra, morde Paulo, aí o povo fala, ixi, esse cara aí não escapou do mal, mas ó, o destino dele aqui não deixa ele vai morrer, aí ele vai inchar, vai morrer, vai cair duro. Nada aconteceu com Paulo. Aí ficaram espantados e Deus foi operando em todas essas situações adversas aí, né? Eu acho bem interessante, porque a vida de Paulo era intensa, de tudo que acontecia, né? Parecia ser uma coisa assim, muito ruim, muito adversa, e sempre nessas ocasiões Deus, através de Paulo, usava para anunciar o evangelho de alguma forma, né? É bem interessante toda essa trajetória, como Deus usou este homem com as suas capacidades, mas também com as suas limitações, e a gente vê, né? Porque assim, como o evangelho avançou, e ele avançou não por causa da capacidade de um homem, que Paulo de fato era muito capacitado, mas ele tinha seus limites, né? Era Paulo contra uma cidade, era Paulo contra uma multidão, era Paulo contra um império, né? Mas não era Paulo. Era o projeto chamado Igreja de Deus e foi avançando, amados. Como o próprio Cristo disse lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente chega aí e vê, né, todas essas situações assim, humanamente muito, mas muito difíceis ou nas raias do impossível. E mesmo assim, é por isso que nós chamamos, eu disse lá no começo, poderíamos chamar o livro de Atos do Espírito Santo, né? Porque não são os apóstolos, é tão evidente que é Deus através dos apóstolos, é tão evidente que é o Espírito Santo através dos apóstolos, que nós poderíamos denominar, e já foi denominado lá antes de mesmo fixar, né, Atos do Apóstolo, já foi chamado de Atos do Espírito Santo. Mas enfim, vamos voltar. Paulo viveu sob a guarda, né, lá em Roma, então ficou 3 meses lá na Ilha de Malta, aí pegaram outro navio lá, que passou lá, e levou o pessoal lá para Roma. Então ele viveu lá sob a guarda por 2 anos, olha só, então viveu lá por 2 anos, compartilhando livremente o Evangelho com os visitantes e os guardas que o vigiavam. Veja que coisa interessante. E Paulo escreve algumas cartas na prisão.
né? Se não me falha a memória, são 4 cartas à prisão. Vocês lembram, amados? Eu já passei para vocês em outras matérias. Se vocês lembram, vamos fazer forçar a memória aí, quem já teve essa informação, ou quem anotou naquela memória que não falha, né? Porque anotou, não falha nunca a memória, é só recorrer lá à anotação. É por isso que é importante anotar, né? Que a cabeça não dá conta mesmo, não. Mas nem a minha dá aqui, eu que estudo quase todo dia, esqueço um bocado de coisa. Mas as cartas da prisão, eu vou, já que estamos em 4 aqui, são 4, eu vou falar uma e vocês depois falam as outras, tá? A primeira é Filipenses, que é o que eu vou inclusive citar aqui. Ficou fácil agora, Filipenses. Colossenses. É uma pergunta ou é uma afirmação, Emanuel? Não, afirmação. Então acertou, porque eu não caio mais nessa pegadinha do aluno, que faz a pergunta para mim, aí eu afirmo ou não, né? Exato. A irmã falou o quê? Colossenses. Isso, Filipenses, Colossenses. Vamos lá, Paulo. Marquinhos, sobrou agora para vocês os dois, meu irmão. Lembram? Vamos lá, acharam aí nas anotações? Filipenses, Colossenses. Uma bem pequena. Tessalonicenses. Não, aí não. Aí já foi aqui no embalo, né? A Tessalonicenses não, meu amado. Foram outras duas aí. Uma carta bem pequenininha. Ó, já estou dando uma dica fácil aqui, ó, bem pequenininha. Ela é capítulo único. Aqui só falta eu falar para quem foi interessado nessa carta. Vocês não lembram? Então vamos lá. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Tá? Então anotem aí, ó, que aí não esquece mais. Filipenses, Colossenses, Filemão e Efésios. Essas 4 cartas, elas foram escritas quando Paulo estava preso, tá? Não foi assim, em uma única prisão que ele escreveu as 4, não. Em cada prisão lá onde ele estava, ele escreveu uma, depois escreveu outra, né? Então, nessa de Filipenses, eu trouxe isso aqui porque Paulo ficou preso lá 2 anos e ele escreve essa carta aos Filipenses. Vamos ler lá o Filipenses capítulo 1, só para a gente pegar aqui a referência. Filipenses capítulo de número 1, versículos de número 12 ao 17. Ó, e é fácil porque fica, ó, Efésios, Filipenses, Colossenses, né? É uma seguida da outra na organização. Opa! Espirrou no meu ouvido, irmão? Tá desculpado, meu irmão. Vai e não pegues mais, viu? Para que não te aconteça coisa pior. Então... Brincadeira, meu irmão. Filipenses, capítulo... Eu viro e mexo, eu dou uma tossida no ouvido dos irmãos, né? Então, um espirro, eu acho que é quase que uma retribuição. Filipenses, capítulo 1, versículos 12... Deixa eu abrir aqui e fechei. 12 ao 17. Vamos lá juntos, ó. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Quem é essa guarda pretoriana que ele se refere? É a guarda exclusiva lá de César, chamada do pretório. Então Paulo ficou sob a vigilância dessa guarda aqui, ó. Olha como Paulo ele vê essa situação como um privilégio, porque esses guardas aqui eram os guardas lá de César, especiais. Ou seja, Paulo pregou esses homens que ninguém tinha acesso, né? Essa guarda especial, que seria hoje assim aquela guarda que é responsável pelo presidente, por exemplo, né? Então ninguém tem acesso, não anda nas ruas aí, não são alguns mil, não, é lá um número bem reduzido, pessoas bem restritas mesmo, é a guarda pretoriana. E ele diz aqui, ó, bem interessante, que Cristo foi manifestado por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares, ou seja, a prisão dele, olha como reverberou, né? Verso 14, e muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Então, a prisão de Paulo até estimulou, deu coragem a outros irmãos para que eles continuassem pregando. Verso 15, verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Paulo está dizendo aqui, esses que pregam por inveja, né, e disputa, porfia, eles estavam, na verdade, falando de Cristo, mas não
como Paulo evangelizando, falando que, né, de uma forma intencional positiva. Eles estavam, na verdade, mencionando os motivos por que Paulo estava preso, só que com isso eles estavam anunciando Jesus. E Paulo diz aqui, é bem interessante na sequência, verso 16. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho, mas outros, na verdade, anunciam Cristo por contenção, por briga, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Então, vocês estão percebendo o que resultou toda essa situação que a gente fez? Nossa, foi preso, um pastor foi preso, um missionário foi preso, vai ser julgado e vai ser morto. Mas olha só como tudo isso contribuiu. Paulo enxergava isso claramente. E ele via até o ponto positivo de alguns, né, falando o motivo que ele tinha sido preso, ou seja, por pregar Cristo, aquele que veio para salvar o mundo, que eles tinham como Senhor da vida deles e tal. Eles acabavam pregando, anunciando o Evangelho, né, como Paulo diz, por contenção. Aí eles, uns fazem por amor, pela consciência, e outros fazem de uma maneira errada, com motivações erradas. Mas isso que importa, contanto que o Evangelho seja anunciado, é isso aí. Então, só para a gente ver aqui que Paulo ele estava nessa situação, mesmo assim, tudo isso contribuiu, né, de alguma maneira para que o Evangelho continuasse sendo espalhado. E agora chega onde, amados? Em Roma. E o que aconteceu com Paulo? Após terminar, né? Antes de Paulo ir para o julgamento, desculpa, eu estou todo errado aqui. Atos termina antes de Paulo ir a julgamento. Ou seja, como eu disse no começo na introdução, o Lucas ele não registra o julgamento de Paulo, né, se ele foi morto ou não, o que aconteceu. O livro fica em aberto aqui, a gente vai ver daqui a pouco. Ele não fala, porque acaba o capítulo 28, deixa eu até voltar aqui no Gálatas, né, capítulo 28, acaba lá no capítulo e não fecha. Né? Não é uma coisa assim, não tem um ponto final, não tem ponto final no sentido, não na escrita aqui, mas não tem assim um desfecho. Lucas ele não amarra, deixa a ponta solta. Né? Ele não fecha a história de Paulo, só diz que Paulo estava preso lá e ficou lá por 2 anos. Então Paulo ficou preso por 2 anos. E é interessante que ele teve autorização, ele ficou numa prisão domiciliar. Ele alugou uma casa e ficou preso nessa casa que ele alugou. Olha que coisa interessante, né? Veja só como... Diga, irmão Marcos, quer falar alguma coisa? Acho que levantou? Não, né? Ah, tá. Só para... Tá ótimo. Então, Paulo aluga, ele foi autorizado a alugar uma casa, ele pagou, lógico, o aluguel, né? Ele alugou uma casa, só que foi preso, é uma prisão domiciliar. Ele ficou sendo vigiado pelos guardas ali, tudo. Tinha segurança ainda, ó. Arrumaram uma casa, eu estou precisando de uma casa para alugar aqui, mas não quero ser preso, não. Arrumaram uma casa, Paulo ficou lá preso na casa e ainda deram segurança para ele, amados. Olha só. Então, assim, tá vendo quando muitas vezes o diabo e os adversários do evangelho vai fazer uma coisa para prejudicar e Deus de alguma maneira, não sei como Deus faz esses negócios, vai lá e reveste numa coisa boa. O Paulo escreveu isso, né? Lá em Romanos. Diga, Emanuel, pode falar. Abra o microfone, amado. Consegue abrir isso? A minha versão deixa bem claro, né, que o versículo 30 do capítulo 28 de Atos diz assim: durante 2 anos Paulo morou ali numa casa alugada e recebia todos os que iam vê-lo. Ele anunciava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, falando com toda coragem e liberdade. Sem impedimento algum. Arrumaram um gabinete pastoral para Paulo lá, com segurança e tudo. Arrumaram uma sala de teologia boa para Paulo, né? Uma clínica de terapia. Arrumaram, foi um lugar bom lá, que ele não tinha lugar nenhum, né? Ficava de um lado para o outro, todo perseguido, todo sem estadia nenhuma. Aqui arrumaram. Então, assim, na verdade, o final da vida de Paulo aqui, ele até teve entre aspas, um certo conforto, estabilidade, segurança. Podia até dar um cartãozinho, ó, eu estou atendendo na rua tal ali, ó. Na casa tal, mano. Eu me lembro lá em Êxodo, se não me falha a memória, capítulo 2, 3, alguma coisa assim, que Deus aparece para Moisés e aí Deus diz assim, porque assim, o povo estava escravo no Egito, né? Vou fazer um paralelo aqui, o povo estava escravo no Egito,
perseguido, portanto, escravo, sendo afligido, e Deus aparece para Moisés. Isso depois de 400 anos, amados. Então imagina a cabeça desse povo. Nosso Deus não fala conosco 400 anos. Tem uns crentes aí que se Deus não falar na semana, ele desvia. Se não, né, busca os profetas, aquela coisa toda. Se Deus passar um mês sem falar com ele, ele acha que Deus abandonou. 400 anos Deus se silenciou. E o povo escravo ainda ali no Egito. E aí Deus aparece para Moisés e diz para Moisés, chegar lá para Faraó e tal, dizer para Faraó liberar o povo. O povo era escravo. O povo fazia tijolos, né? Eles recebiam lá, a Bíblia diz, eles recebiam lá o barro lá do argila e recebia outro material lá, eu esqueci lá, tem uns materiais lá para fazer o tijolo na época. E aí os judeus, eles faziam tijolo, eram escravos, trabalhavam e faziam esse tijolo. E aí então estava ruim a situação é isso que eu quero chegar nesse ponto, a situação estava ruim, estava diversa. Quando Deus fala com Moisés, e aí Moisés vai falar para Faraó, Faraó disse o quê? Vocês querem ir no deserto celebrar uma festa para Deus de vocês? Vocês estão desocupados demais. Você faz o seguinte, mandou ordem lá, falando, eles vão ter que agora descer lá no rio Nilo, ter que pegar a argila, o barro lá, porque esse povo está muito folgado. Ou seja, piorou a situação, amados. Quando Deus falou, piorou. A ordem que Deus deu a Moisés, as coisas pioraram. E a Bíblia diz, eles foram mais afligidos ainda. Então é chicote no lombo mais ainda, porque estão muito devagar e não vai receber material não, eles têm que pegar, ou seja, piorou a situação, né? Só que eu acho bem interessante que a gente tende a pensar que quando Deus está abençoando a nossa vida, as coisas dão certo na nossa ótica. Tudo flui, né? A bênção de Deus está aqui, olha como as coisas estão dando certo. Nem sempre, amados, às vezes na nossa ótica as coisas dando errado é o projeto de Deus no processo, né? Enfim, na sua soberania, nos bastidores da existência, Deus está trabalhando para que o objetivo, o seu propósito seja cumprido, e nós estamos no processo. É por isso que nós precisamos entender, nessas histórias bíblicas, eu peguei Antigo Testamento e Novo Testamento, né? E só 2 exemplos aqui, tem tantos outros exemplos que se encaixariam aqui nessa minha fala, nessa situação aqui, onde os processos adversos, na verdade, contribuíram. Eu disse isso porque eu lembrei que Paulo, lá em Romanos, agora não lembro se vocês lembrarem, não sei se é 8 e 18 de Romanos, que ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, os que são chamados pelo seu decreto. Essa palavra, essa versão até não é a melhor. Eu gosto mais da versão que diz assim, porque para mim faz mais sentido. Deus age em todas as coisas. Me parece que é NVT ou é NVI que vai trazer essa versão, tá? Ou é NVT ou é NVI. Nova versão internacional é a nova versão transformadora. Eu até acho que é a nova versão transformadora. Veja primeiro se é Romanos 8 e 18, né? Ou se é outro texto aí de Romanos. Diga, amada. É 8 e 28. 8 e 28. Obrigado, Manéia. Como está a versão da irmã aí? Vou ler aqui. Romanos 8 e 28. Eu gravei porque eu gosto muito desse versículo também. Sim, ele é muito esclarecedor, né? Veja 8, 28. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Todas as coisas trabalham juntas, né? A versão tá essa. Deixa eu pegar aqui, ó. Essa é boa também porque dá a entender, ó, que as coisas estão trabalhando conjuntamente, né? Eu acho que é NVT, ó. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Deus faz todas as coisas cooperarem, né? Para o bem daqueles que amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. A NVI, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem. Olha, isso é diferente daquela, né? Todas as coisas cooperam, né? A gente pensa, toda coisa está contribuindo, mas essa contribuindo não é sempre positiva. Então essa versão da NVI, eu gosto mais dela porque, para mim, ela traz mais o sentido que o texto de fato, né? O original que Paulo ele escreveu, que Deus age, Deus está agindo em todas as coisas, em todos os processos, em todas as situações. Deus não perde o controle no sentido de que aquilo ele fugiu
do alcance de Deus. Não, amados. Deus, ele tem um propósito eterno para nós, ele está lá na frente, então ele sabe de todos esses processos. Ele trabalha, ele conspira nos bastidores por nós, né? É por isso que nós precisamos sempre subjugar, né? Nós precisamos sempre descansar em Deus, no sentido que, nosso Deus é soberano. Nós só precisamos entender que nesse processo nós precisamos, se não temos a clareza de tudo, né? A fé, muitas vezes, nessas horas, nos conduz porque nós não conseguimos achar lógica, uma razão, né, nas coisas que a gente vai ali observando, porque são questões adversas e a gente tem essa tendência de achar que a bênção de Deus sempre fará com que as coisas aconteçam positivamente na nossa vida, e às vezes as coisas que nós julgamos ser negativas são elas que Deus está usando. Não é que Deus provocou, né? É que Deus é soberano, é onisciente, ele sabe antecipadamente de tudo, mas ele age de uma forma inexplicável, misteriosa. Eu não sei como Deus faz essas coisas, eu não tenho ideia, eu acho que ninguém sabe como Deus ele consegue, nas ações dos homens erradas, ele consegue ainda, de alguma maneira, conduzir a sua vontade nesse meio, sabe? Não sei como, mas Deus faz, ele é soberano. Ele não depende dos erros e dos acertos dos seres humanos para que a sua vontade... Tem um texto lá em Provérbio que diz a vontade de Deus, não é a vontade de Deus, mas é algo nesse sentido, né? As obras de Deus, alguma coisa assim, não serão os planos. Os planos de Deus não serão frustrados. Né? Dependendo da versão, está malogrado, mas essa é a ideia. Os planos de Deus não serão frustrados. Nós não podemos, o inferno não pode, os ímpios não podem, a nossa falta de fé não pode, os nossos erros, mesmo como povo de Deus, não pode frustrar os planos de Deus. Ele não depende dos nossos erros e acertos, amados. A sua vontade será feita, independente da minha fé, da minha pouca fé, independente de poderes políticos, independente de acertos de teólogos e de pastores e de pregadores, independente da vontade humana, independente da ação satânica e demoníaca. A vontade de Deus, ela é soberana, ela se sobressai. A vontade de Deus esmaga qualquer resistência humana, satânica ou de qualquer ordem. É Deus, amados, é Deus. Se Pentecostais tivesse vindo hoje, ia falar glória a Deus depois disso, mas não vieram, né? Tá bom. Vamos lá, então. Vamos seguir, né? Então, como eu disse, Atos termina antes de Paulo ir a julgamento. Segundo a tradição, ele foi absolvido, né, nesse primeiro julgamento e continuou sua obra missionária, indo para a Espanha. Olha só. Mais tarde, durante o reinado de Nero, né, a gente então está falando aí já finalzinho do ano 63 aí para 64, na verdade, 64. É onde aquela grande perseguição onde Nero põe fogo em Roma e tal. Então é o ano de 64. Então mais tarde, durante o reinado de Nero, Paulo foi preso. Eu escrevi errado aqui. Deixa eu corrigir, porque senão isso aqui fica errado e eu fico falando errado. Eu mesmo escrevo errado e corrijo aqui ao vivo. Então mais tarde, durante o reinado de Nero, Paulo foi preso novamente. Olha só. Dessa vez o apóstolo fiel, né, como Pedro, foi executado em Roma. E aí nós vamos para a Timóteo, capítulo 4, versos 16 ao 18, é a última carta que Paulo escreve, tá? A 2 Timóteo é a última carta que Paulo escreve, porque logo após isso, loguinho, em seguida, ele é morto, martirizado ali, né, na mesma época que Pedro, como eu disse, ano 64. Ele morre, na verdade, ele é martirizado, se não me falha a memória, não é no ano 64, né? Entre os anos 66 e 67. Tá? 64 é onde o Nero põe fogo em Roma, a perseguição intensifica porque ele coloca culpa nos cristãos. Então, assim, em todo o Império Romano, não é só em Roma não, se intensifica mais ainda. Aí começaram a matar crente igual mata barata, mas eles faziam com que ruas inteiras assim, de Roma, à noite, eram iluminadas pelas tochas humanas dos cristãos que eram mortos, colocados em estacas e colocavam fogo só para iluminar as ruas. Faltou madeira em Roma, porque não tinha madeira suficiente, porque eles crucificavam, né, os cristãos. Faltou madeira.
Então começaram a fazer isso, põe fogo neles lá e tal, enfim, matavam assim aos milhares, como se fosse insetos, baratas, né? Após o ano 64. E aí Pedro, ele é martirizado nesse período, e Paulo também. Então diz aí, eu tenho as informações que eu me lembro agora, na minha memória, é que é no ano 67, com 62 anos de idade, o apóstolo Paulo, e ele vai dizer isso na segunda carta, né? Paulo velho, né? Ele diz assim, ó, me traz aí, é bem interessante, eu vou abrir aqui com vocês, 2 Timóteo, vou ver se eu coloquei aqui uma referência, mas eu quero ver se eu pesco ainda outras falas de Paulo, né? Porque ele fala, né? Eu tô velho, depois a gente lê o 16 ao 18, tá? Mas é o capítulo 4 mesmo aqui, as últimas palavras do apóstolo, tá? Verso 6 em diante, vamos ler do 6 em diante, depois eu destaco 16, 17 e 18. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa, olha só, da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos que me amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para Dalmácia, Crescente para Galácia, Tito para Dalmácia, só Lucas está comigo. Ó, ficou lá só com o médico para tratar dele. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Você tem que lembrar, nós temos que lembrar que Marcos lá atrás, no começo do ministério de Paulo, Paulo disse, esse menino não vai com a gente não. Teve a briga dele com Barnabé, né? E aí se separaram, porque Marcos, ele abandonou a gente na primeira investida missionária. Esse menino não serve não, agora no final da vida, mas reconciliado, esse menino é útil para mim. Verso 12, também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo. Tava frio, era inverno, tava no calabouço, mano, velhinho, traz a capa para mim. Agora, olha que coisa linda, a gente que estuda a Bíblia, olha o que ele fala. Traze a capa que deixei em casa de Carpo e os livros, me traz os livros, principalmente os pergaminhos, amados, no final da sua vida, martirizado. Paulo diz, eu quero os livros, eu quero os pergaminhos, eu quero ler as escrituras. Olha só, amados, que amor, mas sabe que dedicação, um missionário prestes a ser martirizado, com frio, com fome, ele diz, eu quero os livros, traz para mim, eles são preciosos. Olha só, isso me emociona demais. 14. Alexandre o Latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito a nossas palavras. E aí sim, o verso 16 ao 18, que é para fechar. Primeira defesa, olha só, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam, que isso lhes não seja imputado, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem, e fiquei livre da boca do leão. Ele faz menção aqui da sua primeira prisão, onde ele foi julgado, e todos desampararam ele. Dizem alguns comentaristas, preste atenção aqui, amados, nessa minha fala aqui, dizem alguns comentaristas desse texto, que Paulo estava sozinho diante lá do julgamento, né, das pessoas que estavam acusando. Não tinha um para depor em seu favor. Ele diz, todos me desampararam. E alguns comentaristas dizem, mas Jesus aparece em visão para Paulo. Olha só, o Senhor me assistiu. Ele estava lá. E aí Paulo ficou tranquilo, porque Jesus, ele apareceu a Paulo. Alguns comentaristas afirmam isso nessa sua palavra. Só o Senhor esteve comigo, o Senhor me assistiu. Ele estava comigo no julgamento, né? Apareceu para Paulo como dizendo, Paulo, eu não te disse que eu estava contigo todos os dias até a consumação do século? Mas vamos lá, verso 18. E o Senhor me livrará de toda má obra, guardar-me-á para o seu reino celestial. A quem seja glória para todo sempre. Amém. E aqui acaba, amados, a história desse homem de Deus, né? Que lá em Atos capítulo de número 28, a irmã
Neia já até leu para nós os 2 últimos versículos, 30 e 31, dizendo que Paulo estava pregou sem impedimento nenhum, mas depois aqui nós vemos, e até em alguns relatos, como eu disse, dos relatos históricos extra-bíblicos, ele foi martirizado, mas cumpriu, né? Como ele disse aqui no verso 6, 7, 8, né? Cumpriu a sua carreira, combateu o bom combate, guardou a sua fé. Olha que coisa linda. Então essa aqui é a história do cristianismo nos seus primeiros 30 anos. E aí chegou até hoje, 2000 anos, não conseguiram parar a igreja e não vão conseguir nunca, porque a igreja ela é triunfante, ela é militante. A igreja ela é vitalizada pelo Espírito Santo, ela é guardada, e quando eu digo guardada, não é livre das perseguições, como nós vimos aqui, mas a igreja ela é guardada pelo sangue de Cristo, onde tudo que acontece nela, como eu disse, tem um propósito eterno. E o que me chama a atenção aqui, nesse último texto, na vida de Paulo, ele diz assim, Jesus me guardará para o seu reino celestial. Ele não esperava mais um livramento, ou os livramentos daqui, já estava velho, né? Para a época, 62 anos, ele disse, eu sou guardado, ainda que eu morra aqui, mas eu estou guardado para o reino celestial. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus